Desfibrilador. Aumentar a frequência. Frequência aumentada. E aí, estudantes de plantão, como é que vocês estão? Tudo beleza? Eu espero que sim, hein? Bom, essa daqui é mais uma aula resumo para o meu canal. De antemão, quero pedir desculpa a vocês por estar demorando para postar vídeos. Semana passada, acredito que eu postei só um vídeo que foi explicando como é que pede a isenção do Enem. Se você ainda não viu, é só clicar no cardzinho que está aparecendo aqui. E como vocês estão vendo aí na descrição, a aula de hoje é sobre História. Então, sem mais enrolações, vamos começar a aula. Bom, para entender sobre a Grécia, é preciso que vocês estudem os 3 períodos que ocorreram para ocorrer a sua formação, que são os períodos homérico, arcaico e helenístico. Antes de estudar esses períodos, a gente tem que entender o que foi que aconteceu antes deles. Então, assim, a Grécia, antes, ela era formada por povos-estados, por cidades-estados, me desculpem, era formada por cidades-estados. O que é isso? Eram pequenas cidades que possuíam pequenos administradores, ou seja, era como se fossem os prefeitos das cidades. A Grécia se localizava no Mar Mediterrâneo, ao sul da Península Balcânica. Os 2 povos que deram origem à Grécia foram os povos creta e os micênicos. Os povos creta, eles acabam se tornando povos micênicos, ou seja, ocorre uma evolução aí no decorrer do tempo desses povos e eles acabam tornando-se micênicos. Nesses povos, uma curiosidade que eu posso dar para vocês é a lenda do Minotauro, que foi destruído por Teseu. Se vocês quiserem, dê uma pesquisadazinha aí no Google, que é muito importante vocês saberem para poder saber a formação da civilização da Grécia, depois posteriormente Roma. Bom, esses povos cretas que depois se tornam micênicos, eles tinham suas vidas, sobreviviam de agricultura, de plantações, e daí o que acontece? Tem um outro povo que se chama povos dórios. Esses povos eles eram conquistadores, eram agressivos, e eles chegam na civilização que posteriormente vai se tornar Grécia, no caso os povos cretas, né, que se tornam micênicos, e destroem esses povos. Daí o que acontece? Eles são obrigados a fugir para outros locais, porque eles são dominados pelos povos dórios. Daí eles vão em direção às ilhas do Mar Egeu e Ásia Menor. Isso foi chamado de Primeira Diáspora. Período Homérico. O período Homérico ocorreu posteriormente a essa formação dos povos cretas e micênicos. Daí o que acontece no período homérico? Esses povos eles começam a se sedentarizar. O que é isso? Eles começam a ficar fixos em alguns locais, cultivar suas plantações, ou seja, ter uma vida sedentária. Daí surgem as comunidades gentis, que eram povos que tinham sua própria plantação. Eles cultivavam alguns alimentos, como por exemplo a soja. Dentro dessas comunidades tinham-se um líder, ele era chamado de pater. Daí o que acontece? Os paters, eles começaram a expandir suas terras, ou seja, era como se fosse uma espécie de imperialismo. Daí com essa expansão, muitas pessoas, muitos povos tiveram que sair dessas terras, no caso, as civilizações cretas e micênicas, vocês já entenderam, não vou repetir novamente. E daí ocorre a segunda diáspora, que é quando os povos têm que sair dessa localidade, ou seja, as ilhas do Mar Egeu, e ir para outros lugares. Quando ocorre a segunda diáspora, tem-se o surgimento de novos povos. Dentre esses, eu vou falar os mais importantes aqui, que é importante para a gente estudar para a Grécia Antiga, que é Esparta e Atenas. Período arcaico. No período arcaico tem o surgimento da Acrópole. O que era a Acrópole? Era o ponto mais alto da cidade, ou seja, a partir desse momento tem-se o surgimento de um núcleo urbano. A Acrópole, para vocês terem uma ideia, é a imagem que está aqui atrás desse vídeo. Agora eu vou falar um pouco dos povos, que é a polis de Esparta e a polis de Atenas. Na polis de Esparta eu vou dar 3 cidadãos que são muito importantes para a gente poder entender, que são os espartanos, os periércos, que são os artesãos, e os ilotas, que são os servos. Não confundam servos com escravos, tá, galera? Os servos, eles trabalham em prol da sociedade. Os escravos, eles não têm escolha, eles têm que trabalhar de toda forma. Esparta era uma sociedade em que os guerreiros eles eram muito, muito fortes. Eles tinham muitas vitórias. Dificilmente os espartanos eles perdiam alguma guerra. Se vocês assistirem o filme 300, vocês vão ver do que eu tô falando. Espartanos!
Qual é sua profissão? Eles treinavam os seus guerreiros desde pequenos. Se eles nascessem com deficiência, os bebês eles eram mortos, os espartanos matavam, porque eles pregavam naquela época, por serem uns povos que acreditavam em vários deuses, eles tinham essa crença de que o guerreiro ele tinha que ser perfeito, ele tinha que ser saudável, ele não tinha que ter nenhuma deficiência. Então é por causa desse motivo que eles matavam os seus bebês. Recomendo muito vocês assistirem o filme 300 para poderem vocês terem uma base de como eram aqueles povos. A polis de Esparta ela tinha um sistema político oligárquico. No setor administrativo nós temos dois pontos importantes, que era a criação da Apela, a Assembleia de Guerreiros, e a Gerúsia, que era o Conselho de Anciãos. Naquele tempo tinha-se a ideia de que os guerreiros, os espartanos, eles só podiam ir para a guerra com a permissão dos anciões, que era como se fossem os deuses deles, que era como se fossem os videntes daquele tempo, que eles adivinhavam se ia dar certo as guerras ou se não ia dar certo. Polis de Atenas. Atenas era uma sociedade em que os atenienses eles eram comerciantes, eles trocavam sempre mercadorias com as outras cidades-estados. Atenas sempre foi uma sociedade em que ela se expandia, diferentemente de Esparta, que tinha uma expansão estagnada. Atenas, um dos seus pontos fracos era que o seu solo ele era infértil, ou seja, ela tinha que sempre estar negociando, comprando mercadorias, fazendo trocas de mercadorias com as outras cidades-estado. E outro ponto diferente de Esparta também é que Atenas ela torna-se democrática, diferentemente de Esparta, que era oligárquica, que tinha o poder na mão das pessoas fortes. Um outro ponto diferente entre Atenas e Esparta é que as mulheres atenienses elas não iam para a guerra, elas ficavam em casa, elas deviam servir aos seus maridos, era como se fosse uma visão machista. Já as mulheres espartanas elas iam para as guerras, elas defendiam a sociedade espartana. Um ponto que eu esqueci de falar para vocês é que os espartanos eles tinham dois reis, um rei que comandava o exército e o outro que ficava responsável pelo setor administrativo da cidade. Atenas cria também pontos importantes no setor administrativo, que foi a criação do Drácon, da Bulé e da Eclésia. O Drácon foi as primeiras leis que foi criado dentro de Atenas. Solon foi uma lei que eliminou a escravidão por dívidas, porque Atenas passou por um período em que ela estava em decadência na sua economia. Daí o que acontece? O rei da época, o administrador de Atenas, ele teve essa ideia de eliminar a escravidão por dívidas para poder fazer com que a população ajudasse Atenas na questão da agricultura, dentre outros fatores administrativos. E a Eclésia foi uma assembleia constituinte por homens maior de 18 anos. Ou seja, eram apenas atenienses, não podiam ser pessoas de outras cidades, de outra origem, a não ser atenienses. Agora eu vou falar para vocês guerras importantes que aconteceram na época da Grécia Antiga. A primeira que eu vou falar aqui foram as Guerras Médicas, que foi uma guerra em que Atenas e Esparta se juntaram, elas fizeram uma associação, um acordo e lutaram contra os povos persas. Os persas eram povos dominadores que saqueavam as cidades. Um ponto importante que vocês têm que lembrar é que eles não eram povos que matavam, eles dominavam, porém eles cobravam impostos, cobravam com que as pessoas tinham suas culturas, poderiam permanecer com suas culturas, mas tinham que lutar em prol dos persas. Então as Guerras Médicas foram uma guerra em que Atenas e Esparta se juntaram para poder derrotar os persas. E a Guerra do Peloponeso, que é quando Atenas e Esparta se estranham, porque Atenas ela queria sempre expandir o seu núcleo urbano. Ela também pensava nessa coisa imperialista, de sempre estar dominando, sempre estar conquistando. Daí, dentro dessas guerras, tem a Guerra do Peloponeso, que é quando Esparta e Atenas acabam se enfrentando. E por último vem o período helenístico, que é quando a Grécia é dominada por Alexandre o Grande. Bom, o vídeo foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. Teve um trabalho imenso para poder fazer esse vídeo aqui para vocês. Vocês não imaginam como é que eu tô gravando esse vídeo, a forma que eu tô gravando esse vídeo. Se der, eu posto aí nesse vídeo, na edição. Deixa seu like, compartilha para quem precisa desses vídeos, beleza, galera? E é isso aí, até o próximo vídeo e fui!